Bem-vindos à 48ª aula de nossa escola tomista. Estamos no Tratado dos Transcendentais 3. 3 e último. Hoje terminam os transcendentais, se Deus quiser. Mas, sobretudo, não posso deixar de comemorar a gravação desta, que constitui a aula do primeiro aniversário, do primeiro ano da escola tomista. Não posso deixar de comemorar e não posso deixar de agradecer a Deus. Por quê? Porque, com efeito, ele me permitiu, apesar dos percalços normais da vida, das enfermidades, das tristezas, das atribulações, da falta de dinheiro, permitiu-me, ajudou-me ele a, até hoje, nunca falhar em nenhuma das aulas. Sempre elas estiveram na data, nas quintas-feiras, sempre foram lá em todas as quintas-feiras, e mais que isso, nessas 48 aulas, venho cumprindo estritamente o programa, né? Vocês hão de ver, hão de estar vendo, hão de vir vendo que não se trata de um curso aleatório, não se trata de um curso caprichoso, não se trata de um curso arbitrário, senão que é um curso com uma ordem estrita de ensino, uma ordem estrita pedagógica, fundada na ordem efetiva, na ordem de sustentação das mesmas disciplinas, segundo a circularidade que é requerida no estudo da sabedoria pelas debilidades de nosso intelecto, pelas limitações de nosso intelecto. Nosso intelecto força-nos a que não consigamos conhecer a realidade senão mediante uma circularidade permanente entre as diversas disciplinas. Pois bem, agradeço a Deus, agradeço a vocês por me terem acompanhado até esta aula, e prossigamos sempre com a ajuda de Deus, sempre com a atenção que me prestam e sempre esforçando-me para manter a coerência interna programática de nossa escola tomista, que sei que alguns não gostam, mas pode dizer-se, em certo sentido, uma efetiva universidade, né? É uma efetiva universidade. Pois bem, fiquei de recapitular hoje o Transcendental 1 e terminar, então, o breve tratado dos transcendentais. Pois bem, repitamos o Transcendental 1. Com licença. Pois bem, em seu sentido genérico, em seu sentido mais geral, uno quer dizer ente indiviso. Algo uno que tenha unidade é um ente indiviso. E como se diz uno? De muitos modos, de muitas maneiras. A primeira delas é o uno por continuidade. Com efeito, como a unidade nos aparece de modo explícito com a quantidade, na quantidade, aquilo que é mais notoriamente para nós uno é a unidade por indivisão da quantidade contínua. É nesse sentido que dizemos que um maço de trigo é uno, ou que os membros do animal são unos. Pois bem, uma segunda maneira de dizer uno é segundo a espécie de matéria. Algumas coisas, com efeito, podem ser unas por continuidade, mas com partes diferentes segundo a espécie sensível.
Pois bem, um cálice, pegue-se um cálice da missa, né? Ele é uno, o cálice é uno, mas com partes diferentes. A taça, né? A taça, ela pode ser de ouro e o pé do cálice pode ser de prata. Assim, também o corpo do animal é uno, mas com partes distintas, né? Cauda, patas, cabeça são partes distintas, mas nem por isso fazem que o animal deixe de ser uno. Mas é mais uno ainda aquilo cujas partes são homogêneas, ou seja, tem a mesmíssima espécie. Por exemplo, o ar. Se tomamos uma quantidade de ar, né, e a dividimos em partes, cada parte de ar será tão ar quanto a outra parte de ar. E o mesmo se dá com o ouro. Cada parte de ouro é ouro igualmente a outra parte de ouro. O mesmo com a água. Cada parte de água é igualmente água que as demais partes de água. Então, quantidades como esta, ou seja, como substâncias como esta, como são o ouro, o ar, a água, elas são mais unas ainda que, por exemplo, o corpo de um animal, que é composto de partes diferentes. Né? O homem, por exemplo, é composto de partes diferentes, braços, pernas, tronco. Pois bem, uma terceira maneira de dizer uno é segundo o gênero. Relembre-se, esqueci de dizê-lo, que uno, em latim e em outras línguas, como o espanhol, uno é uno no nosso sentido, o que tem unidade, e a própria unidade, um. Mas, filosoficamente, convém usar uno em ambos os sentidos. Eu deparei com essa dificuldade ao traduzir o comentário de Santo Tomás à Física de Aristóteles. Muitas vezes estava claro que nós usaríamos um em vez de uno. E, no entanto, se eu usasse um, eu faria ruir toda a argumentação aristotélica. Pois bem, digressão à parte, disse também, então, uno segundo o gênero. E disse isso quando consideramos mais a unidade da essência ou cuididade do que a unidade das partes materiais, como é o caso do corpo do animal. Segundo isto, podemos dizer que a árvore, o cisne, o homem, o elefante são algo uno, ou seja, porque pertencem igualmente, univocamente, ao mesmo gênero dos viventes. Mas mais uno que eles, neste sentido, são o cisne, o homem, o elefante, enquanto pertencem ao gênero animal, que é o gênero próximo. Quanto mais próximo o gênero, mais se dizem uno suas espécies, quanto mais próximo for o gênero. Quanto mais distante, menos uno serão essas espécies. Mas disse uno também segundo a definição. Mais que no caso anterior, unos são todos aqueles que têm a mesma cuididade ou essência, que é expressa por quê? Pela nossa já conhecida definição. Né? E se é assim, eles são indivíduos dessa espécie e não se distinguirão por diferenças específicas ou essenciais. E assim, Pedro e Maria são algo uno, enquanto são igualmente, univocamente, animal racional. Algumas coisas, porém, são unas segundo a definição, mas não simpliter, não absolutamente, só secundum quid, ou seja, por certo aspecto, como acontece de modo geral com os acidentes.
pode dizer-se que o branco desta parede, ou o branco da neve, ou o branco do urso polar, são uno. Este branco é uno, mas neste sentido, ou seja, só segundo certo aspecto, segundo um quid, não simpliciter ou absolutamente, como é todo o relativo aos acidentes. Pois bem, ainda uma última maneira de dizer uno, que é segundo a simplicidade. O que seria maximamente e perfeitamente uno é aquilo que tivesse quididade ou essência simples. A questão da simplicidade não é simples, é complexa, isto é uma seta. Entender-se-á muito melhor, começar-se a entender bem na metafísica, e a coisa ainda melhorará quando atingirmos a teologia sagrada. Pois bem, seria perfeitamente e maximamente uno aquilo que tivesse quididade ou essência simples. De maneira que, ao ser inteligida, não pudéssemos distinguir nesta essência nenhuma quididade genérica, nem nenhuma diferença específica. Ou seja, não se trata, então, de animal racional. Animal racional é uma quididade, animal é uma quididade genérica, e irracional é uma quididade específica, é uma diferença específica. Pois bem, entre as formas simples incluem-se as formas em geral. Atenção que isso não se pode entender totalmente agora. Mas incluem-se também as almas em geral. Mas, sobretudo, a substância primeira, já nossa velha conhecida, né? O que é a substância primeira? É aquele supósito singular subsistente, ao contrário dos acidentes, que só subsistem na substância primeira. E seria una com essa simplicidade na medida em que pudéssemos defini-la em sua própria concretude, em sua mesma concreção. Por exemplo, Pedro. Por exemplo, Maria. Maria enquanto tal, ou seja, enquanto é aquilo mesmo que subsiste nestas carnes e nestes ossos. Pois bem, se, porém, pudéssemos conhecer uma forma simples que seja não só subsistente em si mesma, mas subsistente por si mesma, como faremos na metafísica e aprofundaremos na teologia sagrada, tratar-se-ia do uno por excelência. Pode pôr-se este uno com maiúscula, porque este uno, ou seja, aquilo que é maximamente simples e que subsiste não só em si mesmo, mas por si mesmo, é o que chamamos Deus, o uno por excelência. Platão tangenciou esta solução, mas não conseguiu. Platão era um grandíssimo metafísico, né? Cada vez mais, aliás, o admiro, mas efetivamente sua debilidade residia na lógica. Ele era um mau lógico, ele desprezava, de certo modo, a lógica, o que fez com que toda a sua genialidade metafísica se perdesse muitas vezes, mas era realmente de uma altitude impressionante. Pode dizer-se com efeito que a história do pensamento humano gira em torno de Sócrates, Platão, Aristóteles, Santo Agostinho e Santo Tomás de Aquino. São os grandes marcos do pensamento humano. Claro, Santo Tomás acima de todos. Mas Santo Tomás, aliás, como a síntese de todos. Mas, sem dúvida, Platão cada vez mais me encanta. Vejam que, deixe-me dizer algo particular, próprio.
antes de conhecer Aristóteles, em minha atribulada vida, cheia de vicissitudes estranhas, eu conheci Platão, li-o todo, li todos os diálogos de Platão. Eles me encantaram, mas com grande dificuldade. Eu mal iniciava nesta mesma via, neste mesmo caminho que a escola tomista lhes abre. E iniciava sozinho, sem mestre, perdido, autodidata completo, perdido. Então, conquanto me encantasse, não entendi bem. Depois, comecei a conhecer Aristóteles, Santo Tomás, e ative-me demasiado às debilidades de Platão. Ainda estava sem mestre, ainda era um autodidata, ainda padecia os defeitos do autodidatismo. Depois conheci um mestre, e este mestre me ordenou a cabeça. Ele fez comigo o que agora tento fazer com vocês. Pois bem, é então que revalorizo e começo a compreender mais perfeitamente a importância de Platão. Pois bem, deixemos de digressões e diga-se que estes diversos modos ou maneiras de dizer uno também são análogos, tanto com a analogia de atribuição como com a analogia de proporcionalidade. E podemos terminar esta parte do uno de maneira concisa. Tudo que é ente, enquanto é mais ente, é mais uno. E tudo que é uno, enquanto é mais uno, é mais ente. Logo, Deus, que é o sumamente uno, é também o sumamente ente. E ele, que é o sumamente ente, é também o sumamente uno. E, na verdade, ele será sumamente todos os transcendentais. Todos, incluindo o belo, de que já falarei aqui. Pois bem, vamos ao transcendental algo, ou aliquid, né? Se, portanto, já concebemos a unidade interior do ente, ou seja, o seu caráter uno, que acabamos de ver, podemos, então, conhecer explicitamente sua relação de alteridade com os demais entes unos. Né? O ente é outro quê? O ente é outra coisa. O ente é outro algo. O ente é aliquid. Aliquid, né? Ele é outro algo. Uno expressava sua unidade interior, a unidade imanente, a unidade própria do ente. Ao passo que algo expressa sua divisão com relação aos outros entes, que também são unos. Pois bem, a alteridade básica, a alteridade fundamental, dá-se entre as substâncias primeiras, sempre elas em primeiro lugar. Né? Mas, em segundo lugar, dá-se nas substâncias segundas, nossas velhas conhecidas também. E, por fim, nos acidentes. Por quê? Porque os acidentes são outro algo que a substância. São algo outro que a substância. Mas isso em um sentido menor, em um sentido diferente. Não se pode dizer que são algo outro com a substância no mesmo sentido em que uma substância primeira é algo outro que outra substância primeira, ou que uma substância segunda é algo outro que outra substância segunda. Pois bem, se dá essa atenuação, esse modo diferente ou menor, numa escala descendente da substância primeira, passando pela substância segunda até chegar aos acidentes, é porque, então, a noção é igualmente análoga. Tudo isso, incluído o caráter análogo, repita-se, voltar-se a ver na metafísica com entendimento aí já
cabal, de tudo que ainda não se pode entender agora, nesta altura, cabalmente. Pois bem, o que é mais importante com respeito a algo é que, tal como o transcendental res ou coisa, algo não pode dizer-se de Deus. Há, portanto, uma restrição. Tanto o transcendental coisa como o transcendental algo são transcendentais com uma limitação, ou seja, excluído Deus. E por que não se pode dizer que Deus é algo outro que outra coisa? Porque Deus é o único que não tem limites em seu ser. Assim como, tudo isso se entenderá na metafísica, hein? Cabalmente. Assim como Deus não tem relação às criaturas, senão que as criaturas é que têm relação de dependência no ser a Deus, assim também Deus não é algo. Por quê? Não tendo Deus limites em seu ser, ele não pode dividir-se de outro algo. Isto é magnífico, hein? Mas reconheço que seu entendimento perfeito, completo, cabal, não pode dar-se senão na nossa tão ansiada, na nossa tão sonhada metafísica. Não sei se já disse aqui, mas com certeza escrevo no meu livro da Arte do Belo. Se não foram as debilidades de nosso intelecto, nós não deveríamos começar pela gramática, da gramática vai-se para a lógica, da lógica se vai para as outras partes potenciais da lógica, daí se vai à física, da física se vai à ético-política, para enfim alcançar a metafísica, né? Se não fosse débil o nosso intelecto, se não fossem as debilidades próprias de nosso intelecto, deveríamos começar por cima, pela metafísica, que vai lançando luzes sobre todas as ciências que lhe são subalternadas ou subordinadas e mais débeis que ela. Porque, como dito já, não sei se já disse no curso, provavelmente já, mas digo no livro da Arte do Belo, ciência em sentido estrito só há uma, é a metafísica. Todas as outras são ciências de maneira atenuada, o que, uma vez mais, não se entenderá perfeitamente, senão quando alcançarmos, ao final desta via, em que depois se dará o salto para a teologia sagrada, quando alcançarmos a mesma rainha das ciências, ou metafísica. Pois bem, podemos passar para o próximo transcendental, o verum, ou seja, o verdadeiro. Pois bem, pode dizer-se verdade também. Bom, já vimos isso ao tratar a segunda operação do intelecto, juízo ou composição ou divisão. Né? Verdadeiro, a verdade, significa certa adequação entre o que se pensa e o que se diz e o que as mesmas coisas são, o que as próprias coisas são. A verdade é uma adequação entre a coisa e o intelecto. Pois bem, vamos paulatinamente, pausadamente, e comece-se por dizer que a verdade pode dizer-se das coisas reais, veja, que já acabo de dizer que a verdade é uma adequação entre a mente, o intelecto e a coisa, entre a coisa e o intelecto. Pois bem, então, pode dizer-se das coisas reais, o verdadeiro, né, ou seja, o transcendental verdadeiro ou verdade, de muitos modos, né? Um primeiro modo de dizer-se que as coisas são verdadeiras é pela adequação
entre a essência destas coisas e sua aparência. Desse modo, disse ouro verdadeiro ao que parece ouro e de fato é ouro. Enquanto se diz que o ouro falso ou que o ouropel é ouro falso porque tem aparência de ouro, mas não a essência ou qualidade de ouro. Por isso é que se diz que o ouro verdadeiro é aquele que tem essência e aparência de ouro, ao passo que se diz ouro falso ou ouropel, aquilo que tem aparência de ouro, brilha como ouro, mas não tem essência ou qualidade de ouro. Com respeito às coisas, pode dizer-se ainda que a coisa é verdadeira quando se dá adequação desta coisa com a arte de fazê-la, com a arte que o fez. Pois bem, disse então que é verdadeira estátua aquela produzida, feita, segundo, de acordo com as regras da arte de produzir, de esculpir estátuas. Um verdadeiro filme, aquele que é dirigido segundo as regras, conforme as regras de dirigir, de filmar um filme. Isto, então, quanto às coisas mesmas, ou seja, as coisas extramentais. Mas pode dizer-se verdadeiro também com respeito ao intelecto. Pois bem, disse que o intelecto é verdadeiro, que um conceito é verdadeiro quando se adequa às coisas. É por isso que se diz que o intelecto é verdadeiro. O intelecto é verdadeiro quando, por exemplo, concebe animal racional, quando concebe que é um animal racional aquilo que os sentidos nos mostram dos homens. Os sentidos nos mostram os homens e nos mostram coisas dos homens. E então concebemos verdadeiramente animal racional como a essência, desculpe-me, como a essência disto que nos dão os sentidos. Mas também pode dizer-se verdadeiro como a adequação das palavras com respeito às coisas, né? De fato, não é suficiente que as palavras correspondam ao que se pensa para que se dê o verdadeiro. Elas devem corresponder ao que as coisas mesmas são. Isto que acabo de dizer é de alta complexidade. Gasto, salvo engano, umas 30, 20 páginas de meu livro da Arte do Belo para explicá-lo. Quem, aliás, nos ensina mais perfeitamente isto não é Aristóteles, é ninguém menos que Platão e sua personagem Sócrates no diálogo Crátilo, no diálogo do Crátilo. Tento esmiuçá-lo, tento detalhar, tento explicá-lo ao longo de muitas páginas de meu livro da Arte do Belo. Desculpem-me, a referência constante a este livro não é por nenhuma vaidade ou nada parecido, nem por vontade de vendê-lo. É porque estou em plena revisão final do livro, o que me faz estar impregnado dele mesmo, né? Pois bem, paro de falar dele. Pois bem, estes diversos modos de dizer verdadeiro,
também há analogia, tanto de proporcionalidade, mas mais propriamente ainda de atribuição. De que modo? Nesta atribuição, o primeiro analogado, o analogado principal, é a própria verdade conhecida, que se dá no intelecto em sua segunda operação, o juízo. Já ouvimos. Recapitulemos algo do que já vimos mais para o início do nosso curso. O intelecto, na primeira operação, na sua primeira operação, ou seja, a operação de simples apreensão ou inteligência dos incomplexos, pode dizer-se verdadeiro enquanto pode julgar-se tal no juízo. Lembre-se que só na segunda operação é que entram o verdadeiro e o falso. A proposição oral, estas que lhe estou dando aqui, ou escrita, como as que põe em meu livro, são verdadeiras na medida em que signifiquem uma proposição mental que seja verdadeira. Pois bem, se é tudo isto que acabo de dizer, verdadeiro como transcendental, não faz senão acrescentar à noção de ente o poder ser conhecido como adequado pelo intelecto. Pois bem, mas ainda não terminamos com o transcendental verdadeiro ou verdade, né? Por quê? Porque as coisas podem comparar-se ao intelecto de duplo modo, de duas maneiras. Como a medida com respeito ao medido. Assim, se comparam as coisas da natureza, as coisas naturais, ao intelecto especulativo humano. Já disse aqui em alguma altura que nosso intelecto tem dupla face, é o intelecto especulativo e o intelecto prático. Pois bem, então, repita-se o que se acaba de dizer. As coisas naturais podem comparar-se ao intelecto nosso de dupla maneira. Ao intelecto de dupla maneira, nosso não. As coisas naturais podem comparar-se ao intelecto de duas maneiras, né? Como a medida ao medido, né? Assim, se comparam as coisas naturais ao intelecto especulativo humano. Não é isso? As coisas naturais são a medida do intelecto especulativo humano, que tem de adequar-se a elas. Mas, agora, como medido, se compara a medida. Assim, as coisas artificiais, as feitas pela nossa arte, são medidas pelo intelecto, agora já não especulativo, pelo intelecto prático humano. Pois bem, o intelecto se diz verdadeiro enquanto se conforma, se adequa à coisa, que é sua medida extramental, de fora da alma, e falso quando não concorda com ela. No entanto, a obra do artista ou artífice diz-se verdadeira ou falsa enquanto se adequa ao intelecto prático. Agora é o inverso. Ou seja, enquanto se conforma às regras da arte, e falsa, a coisa produzida, se afasta das regras e da razão de arte. Pois bem, mas tudo que é natural, todas as coisas naturais, se comparam ao intelecto divino, veja, agora estamos lá, no intelecto divino, assim como as coisas artificiais se comparam
ao intelecto prático humano, porque, com efeito, todas as coisas que são naturais e às quais nosso intelecto especulativo tende a adequar-se ou conformar-se, estão para o intelecto de Deus, que é especulativo e prático ao mesmo tempo, assim como as obras de nossa arte estão para o nosso intelecto prático. Pois bem, com respeito a Deus, então, uma coisa se diz verdadeira enquanto tem sua forma própria, sua forma substancial própria. E por quê? Porque enquanto tem esta forma, enquanto tem sua forma substancial própria, que as coisas naturais imitam a arte divina, conformam-se à arte divina, adequam-se à arte divina. E isto é assim até com o oropel. Vejam, o ouro falso é verdadeiramente oropel. Ou seja, ele tem a forma de oropel e, portanto, é verdadeiro porque se adequa à arte com que Deus o fez oropel e não o ouro. Vejam que beleza de diferença, vejam que grande excursão ou incursão na metafísica já fazemos aqui na altura da nossa lógica. Pois bem, como tudo o que é ou existe na natureza é capaz de imitar a arte divina segundo sua forma natural, sua forma substancial, e é por esta mesma razão, como veremos mais adiante, que Aristóteles chama a forma substancial das coisas como algo divino, chama-as algo divino, exatamente é que ente e verdadeiro se convertem entre si. A mútua conversão entre ente e verdadeiro se dá perfeitamente na medida em que as coisas, segundo sua forma substancial ou natural, se adequam, se conformam à arte divina, à arte do artista sumo, que é Deus mesmo. Podemos agora, portanto, passar ao penúltimo ponto desta nossa aula. Para Santo Tomás seria o último. Já o veremos por quê. Já veremos por quê. É o bom, o bonum, ou bem, ou bondade. O abstrato de bom é ou bem ou bondade, tanto faz. Pode dizer-se as três coisas, podem dizer-se as três coisas, mas é preferível, mais das vezes, usar bom. Nem sempre é possível, vejam, desculpe-me referir-me outra vez ao livro, mas num livro tão grande, tão longo como é o da Arte do Belo, várias vezes eu digo bom, bondade, bem, verdadeiro, verdade, nenhum problema maior. Bom, a noção de bom tem em seu significado mais comum dois aspectos. E estes dois aspectos são, até certo ponto, conflitivos entre si. Por quê? Porque, por um lado, bom significa, ou bondade, ou bem, significa certa perfeição que a coisa boa tem em si. Com efeito, é bom o que é perfeito, o que está acabado, segundo sua natureza e segundo sua essência. É bom aquilo que é completo e íntegro. Mas, por outro lado, bom significa algo relativo ao nosso apetite. O bom, o bem, é amável. O bom, o bem, é apetecível. Estes dois aspectos se encontram na descrição ou definição clássica de bem ou do bom. Bom é aquilo que
todas as coisas apetecem, que todas as coisas desejam. No verbo apetece, naturalmente, está a referência ao apetite, ao desejo, né? Enquanto em todas as coisas está a ideia, todas, do absoluto que o bem encerra, né? Todas as coisas apetecem. Pois bem, o bem é objeto do apetite, de maneira análoga a como o verdadeiro é o objeto do intelecto. O verdadeiro é objeto do intelecto, ao passo que o bom é objeto do apetite. Pois bem, mas há uma diferença. A analogia sempre implica semelhança e dessemelhança. Pois bem, qual é a dessemelhança? Qual é a diferença? O verdadeiro encontra-se primeiramente no intelecto. Já ouvimos, acabamos de ver, que é onde se dá propriamente e formalmente a adequação à coisa. O bom, porém, dá-se primeiramente na própria coisa, que é onde propriamente, formalmente, se dá a perfeição que move o apetite a apetecê-lo, a desejá-lo. É por isso que bom se diz antes da coisa que do apetite. E isso é de 3 modos principais. Né? Se diz antes da coisa que do apetite. Então, em primeiro lugar, está o bem honesto. O que é o bem honesto? Né? Não é só moral. Né? O que é o bem honesto? Disse que é um bem honesto o que é perfeito em si mesmo. E, portanto, por isso mesmo, objeto do apetite em si mesmo. Aquilo que é bom por si mesmo e em si mesmo é objeto do apetite em si mesmo e por si mesmo. Mas há um segundo bem, que é o bem deleitável, ou agradável, como queiram. O prazeroso. Disse que é um bem deleitável aquele que dá prazer ou deleite. Né? E há, por fim, o bem útil. Né? O bem útil é aquele que nos permite alcançar o bem honesto ou o bem deleitável. É antes um meio, um instrumento. Pois bem, nisto tudo, a dupla analogia, tanto de proporcionalidade quanto de atribuição, sendo o bem honesto o primeiro e principal analogado. Obviamente, o bem honesto é aquele que é bom em si e por si, é o principal analogado da analogia de atribuição. Pois bem, diferentemente, porém, esse é o ponto mais importante, na verdade, né? Diferentemente dos demais transcendentais, e excluído o fato de que Deus mesmo não pode dizer-se coisa nem algo, mas, diferentemente dos demais transcendentais, não podemos dizer que tudo o que é, tudo o que existe, é bom pura e simplesmente. Por quê? Algo que existe pode ser imperfeito, e se ele é imperfeito, ele não tem razão de bondade. Mas podemos dizer que, conquanto ele não seja bom por imperfeito, ele é bom enquanto existe, enquanto é. O próprio fato de ser lhe dá bondade, ainda que de modo atenuado. Pois bem, se leva em consideração que o ente, enquanto tem algo de perfeição, pelo próprio fato de ser, pelo próprio fato de existir, podemos então dizer: todo ente, enquanto ente, ou seja, enquanto tem certa perfeição que é o ser, é bom. E todo bem, ou todo bom, enquanto bom, é ente.
Por quê? Porque não há nada que possa considerar-se perfeição que não seja algo e tenha certa bondade. Ou seja, o próprio fato de ser dá a transcendentalidade a todas as coisas, porque todas as coisas são, e como o próprio ser é uma perfeição, então todas as coisas podem dizer-se boas, mas com a precisa e seguinte restrição. Elas não são boas, porém, enquanto são imperfeitas. E quantas coisas são imperfeitas. Pois bem, é algo análogo, é por algo análogo que se pode resolver a questão do belo, ou beleza, né? Já desde há muito tempo, os tomistas se digladiam entre si em torno da questão de se o belo é ou não é um transcendental. Santo Tomás nunca o pôs em nenhuma relação de transcendentais. Nem no De Veritate, nas questões disputadas De Veritate, como já vimos, na primeira aula destes nossos tratados transcendentais, nem em nenhuma outra parte inclui o belo nesta relação. E, no entanto, em várias partes de sua vastíssima obra, parece dar a entender que sim, o belo é um transcendental. Sobretudo quando trata da beleza divina e sua irradiação para as coisas. Pois bem, não quero cansá-los com questões altamente complexas em torno do belo. Desculpem-me, ainda autorreferência, ainda referência a meu livro da arte do belo, em cujo penúltimo capítulo trato extensamente esta coisa. Pois bem, assim como no livro, vou considerar-me aqui, com respeito ao belo, no campo do dialético. O que quero dizer? Lembrem-se que a dialética é a arte de fazer alcançar a opinião mais provável, ao passo que a lógica é a arte que permite alcançar a ciência. Pois bem, vou manter-me aqui, como no livro, no âmbito do dialético, do tópico, da dialética, da opinião mais provável. Né? Nós temos aqui um dilema, duas possibilidades. Ou o belo não é um transcendental, ou um belo é o transcendental. Pela dialética, podemos agarrar-nos firmemente a um dos chifres desse dilema, mas com certo receio de que o outro é que esteja correto. Ainda não é a certeza científica. Mas prefiro, por prudência, manter-me neste terreno. Pois bem, parece que o belo pode dizer-se transcendental. Mas, obviamente, há coisas que não são belas. O que é o belo? O belo é tudo aquilo que tem integridade, consonância ou harmonia entre suas partes e luminosidade, claridade. Ou seja, para simplificar o assunto, é belo aquilo que tem a perfeição, ou seja, a bondade. Por isso é que em várias partes Santo Tomás diz que o belo é a outra face do bem. Mas é a outra face do bem, uma se converte com o outro, assim como os transcendentais se convertem entre si. Tudo que é ente é algo, tudo que é algo é ente, etc. e tal. Pois bem, menos Deus. Né? É algo que não é algo. Mas e pode dizer-se que é um transcendental com uma limitação análoga à limitação dada ao bom. O que quero dizer? Acabo de dizer que todo ente é bom enquanto ente, enquanto é ente, enquanto existe.
e que o próprio fato de existir é bom em si. Mas se o belo é a outra face do bem, então tudo quanto existe, tudo quanto é, enquanto é, também é belo. Ainda que, assim como aquilo que é imperfeito não pode dizer-se bom, tampouco pode dizer-se belo aquilo que é imperfeito, desproporcional ou carente de integridade. Esta solução eu já havia antecipado em minha tradução do Compêndio de Teologia de Santo Tomás de Aquino. Mas finco-me, agarro-me a ela firmemente, com receio, no entanto, de que esteja errado. Não quero, no entanto, ultrapassar o umbral da dialética para tentar adentrar uma certeza, né? Porque se Santo Tomás, em toda a sua vasta obra, eis o meu receio, né? Em toda a sua vasta obra, ele mesmo não se sentiu inclinado, não se sentiu seguro para incluir em suas relações de transcendentais o belo. Quem sou eu para fazê-lo, né? É preciso certa cautela, mas parece que pode resolver-se essa questão, parece, sempre que se usa no âmbito da ciência, parece, talvez, quem sabe, provavelmente, está-se no campo da dialética dentro, no interior da ciência. Esta aula que eu dei hoje aqui foi uma aula científica. E no âmbito dela, eu recorro, eu me cinjo à dialética, né? Então, repita-se. Espero ser claro quanto a esta analogia. Enquanto todo ente é bom enquanto é ente, enquanto existe, enquanto é, e como o belo é a outra face do bom, do bem, então tudo quanto é não pode deixar de ser belo enquanto é ente, enquanto existe, conquanto não seja belo aquilo que não tenha perfeição, pela mesma razão, porque o imperfeito não pode dizer-se bom. São limitações análogas, são parelhas, né? Pela própria contiguidade entre a noção transcendental de bom e a noção transcendental de belo. Tudo isto, talvez, quando alcancemos aqui a metafísica, talvez eu ouse dar o salto do provável para o apodíctico, para o certo, dar o salto do dialético ao tópico para o da ciência, para o da demonstração. Mas não tenho pressa, não tenho pressa. Cada um de nós faz sua parte, né? Creio que com esta minha incursão no dialético quanto ao belo, resolve, pelo menos para mim, por hora, tudo de quanto necessito com respeito ao belo. E, sobretudo, vi-me diante desta necessidade, pude escrever o livro da arte do belo. Pois bem, esta foi uma aula menor, espero que lhes tenha sido, lhes seja de grande utilidade, mas com ela, e comemorando nosso primeiro ano de escola tomista, encerro o tratado tão belo dos transcendentais. Muito obrigado pela atenção e até a nossa 49ª aula, ou seja, a primeira aula do segundo ano de nossa escola tomista. Muito obrigado uma vez mais pela atenção.